Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Amém. Boa noite a vocês de casa. Eu tenho percebido, irmãos, que vai chegar um momento que daqui a pouco nós vamos ter que decolar daqui, sabe? Deus está nos levando progressivamente para um lugar mais profundo. Vocês percebem isso? Amém? Enquanto o louvor estava ministrando ali, eu confesso que já estou tudo meio suado aqui, porque quando a presença de Deus vem, a gente fica meio, eu pelo menos fico meio, sabe? Meio sem controle. A gente tenta se controlar, mas não adianta, o corpo começa a mexer e daqui a pouco alguma coisa dentro começa a queimar e a gente, pelo menos eu sou assim. Eu sei que tem pessoas que no silêncio delas o Senhor também recebe a adoração. Adoração não é que saímos gritando e pulando somente, não. Adoração é o nosso coração queimando. Amém? Se o seu coração está queimando, é o sinal que você está adorando o Senhor profundamente. Queridos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, é de onde nós vamos partir. Eu queria falar um pouco com você hoje sobre oração. Amém? Quantos gostam de orar aqui? Amém? Oração é uma bênção. Oração é estarmos com Deus. Oração é termos relacionamento, é falarmos com Deus. Eu queria ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Vai estar sendo projetado em alguns versículos. Eu vou desenvolvendo aqui e os irmãos da mídia vão nos acompanhando, colocando ali. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: orem continuamente. Outra tradução diz: orai sem cessar. Existe um chamado para nós na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos na Bíblia homens orando, mulheres orando, jovens orando, adolescentes orando, como Josias, crianças se aproximando de Jesus num relacionamento. Desde lá do início, o homem foi chamado para orar. Nós, como filhos de Deus, somos chamados para oração. Sabe, queridos, como eu disse há pouco, nós temos entrado num tempo de progredir em algumas coisas. Deus tem liberado algo novo e fresco sobre nós. É notável o que Deus está fazendo no nosso meio. As nossas reuniões têm se tornado cada vez mais intensas. O Espírito Santo tem encontrado cada vez mais espaço para fazer o que Ele quer. Amém? O Senhor está nos convocando e nos chamando para um lugar de maior profundidade nele. O Senhor está nos despertando para um lugar de maior profundidade. Domingo passado, enquanto o pastor Nivaldo estava orando aqui, o Joel, se eu não me engano, eu estava servindo aqui com o pessoal da música, e Deus me deu uma palavra muito forte, e a palavra é rompimento. Nós estamos num limiar como igreja de um grande rompimento espiritual. Eu creio nisso. Eu creio que nós estamos num lugar de rompimento. Deus está nos levando a um lugar de maior comprometimento com Ele, de uma vida de maior oração, de uma vida de maior busca, de uma vida de maior intimidade. Sabe por quê? Porque Deus quer derramar algo sobre nós que nunca nós vivemos ainda. Deus quer derramar algo novo sobre nós, e Ele está nos convidando: venha, me busque, se aproxime, alinhe o seu coração com o meu. Deus tem algo poderoso para fazer nesta casa, na sua vida, na minha vida, através da nossa vida. Essa casa tem muitas promessas de salvação para muitas pessoas. Amém? Essa casa tem muitas promessas de ser uma casa de levar luz, a luz de Jesus por essa cidade, pela região. Mas isso vai acontecer a partir do momento que nós entrarmos num lugar de maior profundidade com o Senhor. Aí, queridos, o Senhor vai rasgar o céu sobre nós e vai se lançar no nosso meio. E esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus irá fazer aqui. Se você crê nisso, eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse: eu creio, Senhor. E eu me comprometo com isso. Eu quero isso. Nós precisamos querer isso, queridos. Eu queria colocar 2 pilares aqui antes de nós prosseguirmos naquilo que eu quero compartilhar com você. O primeiro é: o que é oração? O que é oração? Muitas vezes nós ouvimos tantas coisas sobre oração, mas é importante nós pararmos e pensarmos, e olharmos para a palavra de Deus, e vermos o que é oração. Oração, queridos, não é apenas nós falando com Deus coisas para que Ele faça por nós.
Oração não é aquilo que só você vai a Deus para pedir coisas para Ele fazer por você. Oração não é aquele momento que você está passando por um momento difícil e você lembra, eu tenho um Deus, eu preciso ir lá para falar, Ele vai resolver o meu problema. Oração também é isso, Ele também nos socorre porque Ele é bom. Mas oração é muito mais do que isso. Oração é estarmos com Ele. Oração é termos relacionamento com Ele. Oração é muito mais ouvir do que falar. Oração é um entrelaçar do seu e do meu coração com o coração de Deus. Quando nós oramos, nós somos transformados à imagem de Jesus, porque nós nos deparamos com a imagem dele no momento em que nós estamos com ele, e nesse momento nós começamos a ser transformados. Oração é muito mais do que nós despejarmos uma lista de coisas para Deus fazer para nós. E eu não estou falando que isso é errado. Nós precisamos pedir, a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus. Isso é um sinal de dependência dele. Mas a oração é muito mais do que isso. Oração é estar com Deus. Oração é ter relacionamento com Deus. Oração é ouvir a Deus. Oração é ouvir a Deus. É falar com Deus. É ver a Deus. É ser visto por Deus. Lembra de Mateus 6? Jesus falou assim: quando vocês orarem, entra no lugar secreto, fala com seu pai que está em secreto, e ele que te vê, te recompensará. Deus está nos esperando no lugar secreto da oração. Você tem frequentado o lugar secreto da oração? Você tem se retirado todos os dias para um tempo a sós com Ele? Eu queria, e eu oro para que o Espírito Santo nos desperte nessa noite para esta realidade. Oração é estar com Deus, é um meio de se conectar a Deus. Oração é relacionamento com Deus, é amizade com Deus. Oração é comunhão com Deus. Lembra de Gênesis, quando o homem caiu, a queda do homem lá atrás? A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus ia falar com o homem. Deus ia compartilhar o coração dele com Adão e com Eva. Imagina, irmãos, todos os dias, o Deus de Gênesis 1, Criador de todas as coisas, cheio de glória, majestoso, ia falar com a sua criação, o homem, a coroa da sua criação. Em um determinado momento o homem pecou, e a Bíblia diz em Gênesis 3, 8 e 9, que Deus sabia que o homem tinha pecado, porque Deus é onisciente, mas Deus fez uma pergunta para Adão que nos revela muita coisa. A Bíblia diz que na viração do dia a voz do Senhor passou pelo jardim, e a Bíblia diz que Deus disse assim: onde, Adão, Eva, onde estás? Onde estás? Perceba, existe algo profundo aqui para mim e para você. Deus não falou: Adão e Eva, o que vocês fizeram? Eu não falei para vocês não comerem daquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e vocês comeram. O que vocês fizeram? Foi isso que Deus falou? Foi isso que Deus falou? Não. Sabe o que Deus falou? Onde você está? Sabe por quê? Porque Deus anseia por relacionamento. Deus não estava muito preocupado com aquilo que eles tinham feito. Eu até creio que se Adão e Eva tivessem se arrependido naquele momento, eu creio que até poderia haver um conserto ali. Deus buscou o relacionamento no momento daquela. Ele disse: onde você está, Adão? Onde está, meu amigo, que eu gosto de ter comunhão, de conversar? Onde você foi parar? O que você fez que te levou para longe de mim? Deus não estava mais preocupado somente com aquilo que ele fez. Principalmente ele se preocupava aonde Adão, o amigo dele, tinha ido parar. E é assim que Deus olha para nós. Deus está interessado no seu coração, no relacionamento com você. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Deus aprecia comunhão conosco. Existem pessoas, talvez você já passou por isso ou esteja passando. Existem pessoas que às vezes não querem ter comunhão conosco, não é verdade? Ou é só comigo que acontece isso? Já se deparou na sua vida com alguém que você queria ter comunhão, aquela pessoa não queria ter com você? Tem alguém aqui, fora eu, que aconteceu isso? Sim, mas eu quero dizer algo a você que levantou a sua mão e você que não levantou também. O Deus de Gênesis 1, Criador de todas as coisas, aquele que colocou as estrelas com as suas mãos, aquele que mede os oceanos na palma das suas mãos, o Deus que criou cada parte do nosso corpo e do nosso ser, Ele quer se relacionar conosco. Ele ama e aprecia a sua companhia.
Irmãos, Deus ama a sua companhia, irmãos. Você pode pensar, o que eu tenho para oferecer? Eu também não sei te explicar, mas Ele te ama, porque a Bíblia diz, Ele ama. Nós acabamos de cantar aqui, Ele deu tudo, Ele deu tudo. Você sabe quanto você vale? Você sabe quanto você vale? Você vale o preço que o Filho unigênito e primogênito de Deus valeu. Porque Deus pagou um preço muito alto por você e por mim. Deus pagou o preço de dar o próprio Filho dele por mim e por você, porque Ele nos ama tanto, nos quer tanto, que Ele falou, eu vou abrir mão de Jesus, Ele vai descer na terra, vai morrer, para que o Ronaldo tenha comunhão comigo em oração. Deus aprecia a sua presença. Por isso que se você passar por algum momento nessa vida em que alguém não aprecia a sua presença, você lembre disso. O Deus de Gênesis 1, o Criador de tudo e todas as coisas, aprecia estar comigo, ama estar comigo. E é nessa noite eu quero falar com você que nós precisamos ter uma resposta para esse grande amor. Agora há pouco nós cantamos, né? Ó impressionante amor, ousado amor de Deus. Feche os seus olhos onde você está, pensa um pouquinho nisso. Você em casa também, fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo compartilhar essa verdade com você. Você é amado. Você não carrega uma etiqueta atrás de você, mas o seu valor é inestimável. O seu valor é o mesmo preço que foi pago para Jesus morrer e te resgatar. Esse é o preço que nós valemos. E é por isso, queridos, que nós precisamos ter uma vida de oração. Oração é relacionamento com Deus. E eu queria colocar aqui alguns pontos, respondendo uma pergunta: por que nós devemos orar? Talvez você que está aqui, ou você que está em casa, já deve ter pensado. Eu pelo menos já pensei. Se Deus é onisciente, onipresente, sabe todas as coisas, é bom. Amém? Deus é tudo isso, amém, irmãos? Ele é. Por que simplesmente Ele não faz a vontade dEle na nossa vida? Por que nós temos que orar? Por que a gente tem que pedir para Deus fazer uma coisa para nós, que Ele quer fazer, porque Ele é bom e sabe que é o melhor, mas Ele fala, peça para mim que aí eu faço para você. Por quê? Não seria mais fácil Ele apenas fazer? Sim ou não? Seria mais fácil. Mas Deus recheou a palavra de convites à oração, por quê? Porque Deus anseia um relacionamento. Se Deus apenas fizesse as coisas da nossa vida sem nós nos aproximarmos dEle, isso não seria relacionamento. Isso seria algo mecânico, Deus fazendo por nós, e nós nunca o conheceríamos. Mas Deus fala assim: aproxime-se de mim, venha para o lugar de me buscar, venha, eu quero fazer, mas me peça, se aproxime, eu vou fazer, mas eu quero mais você. Queridos, eu quero dizer algo a vocês: Deus está muito mais interessado no seu coração do que qualquer outra coisa que você possa fazer por Ele, sabia? Olha, nós adoramos aqui agora há pouco, e existe muitas vezes uma confusão nisso. Às vezes a gente pensa que Deus está ansioso pela nossa adoração, que Deus precisa da nossa adoração. Você sabia que não precisa? No céu existe, olha, os nossos músicos aqui, a nossa equipe de louvor, todos aqui, eles são bênção de Deus, amém ou não, irmão? Vocês concordam comigo? Amém ou não? Não é falando não, mas eles são bênção. Agora eu vou dizer para vocês, no céu, queridos, existe uma música que nós ainda não ouvimos aqui na terra. A adoração que rola diante do trono de Deus é muito mais intensa e profunda do que qualquer adoração que nós podemos produzir aqui na terra. Deus não quer a nossa adoração em primeiro lugar. Sabe o que Ele quer? O adorador. A Bíblia diz que Ele está procurando adoração, não. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A música pode ser maravilhosa, se não houver coração, Deus quer o nosso coração. Nós precisamos orar, e nós devemos orar, e oramos por quê?
Porque nós somos convidados para um relacionamento de intimidade com a Trindade, sabia? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te convida a mim para um relacionamento com eles. Veja o que diz João 17, 21, diz assim: para que todos sejam um. Jesus orou isso, irmãos. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um. Onde a gente está aqui, irmãos? Que eles também estejam em nós. A minha tradução ali diz que eles sejam um em nós, que eles estejam em. Esse nós aí é quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Nós precisamos orar, porque quanto mais nós oramos, nós entramos em comunhão com essa relação aí, ó, a relação da Trindade. Você acha que a relação da Trindade é uma relação perfeita? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estiveram juntos em todos os momentos, sabia? A eternidade passada, hoje, a eternidade atual e a eternidade futura, eles estão juntos. Na salvação eles estavam juntos, na criação estavam juntos, e eles nos convidam para um relacionamento. Eu e você somos convidados para entrar nesse relacionamento da Trindade. Sabe como? No lugar de oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar a Deus, nós entramos nessa comunhão com a Trindade. O Deus de Gênesis 1 começa a falar o seu coração e você fala o dele. O Espírito Santo vem a você, te revela as verdades sobre Jesus e você recebe e é transformado. Sabe o que é isso? Eu e você participando de um relacionamento eterno de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que nós devemos orar, Ronaldo? Porque nós temos um lugar de comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que nós devemos orar também, Ronaldo? Nós devemos orar porque a oração faz parte da nossa identidade. A oração faz parte de quem você é. Jesus disse em Mateus 21:13, logo no início do seu ministério, ele disse: e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Você, querido, e eu somos um lugar de oração. E eu não estou falando só daqui quando nós nos reunimos. Esse lugar também é um lugar de oração. Mas você, põe a mão no seu peito assim e fala assim: você é um lugar de oração. Você é um lugar onde o Espírito de Deus habita. Nós somos casa de oração. A Bíblia diz, Isaías 56:7 fala: e eu lhes trarei no meu santo monte, lhes darei alegria em minha casa de oração. Quantos querem alegria na vida aqui? Vai orar, meu querido, vamos orar. O lugar de oração é um lugar de prazer, não é um lugar de peso e jugo. O lugar de oração é um lugar de alegria e prazer. Está escrito em Isaías 56: eu lhes darei alegria na minha casa de oração. Você viu o quanto de mesa posta que o Senhor tem posto para nós, e nós muitas vezes temos gastado o nosso tempo, e eu me incluo nisso, sabe com o quê? Entretenimento. Quanto de Netflix você assistiu essa semana? E eu não estou aqui para apontar o dedo para você. O primeiro que eu estou apontando o dedo é para mim mesmo. Quanto entretenimento você consumiu essa semana e quanto de presença de Deus você investiu? Pense nisso. Nós precisamos ser intencionais na nossa busca pelo Senhor. Esse rompimento que o Senhor tem para nós depende da nossa posição. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes, não é verdade? Amém, queridos? A palavra diz o quê? Clama a mim. Percebe que precisa de uma posição nossa? Eu e você precisamos. Eu quero Deus, para que Ele derrame. Nós somos uma casa de oração. Eu e você, como igreja e na nossa vida pessoal. Lá na sua casa, no seu trabalho, no supermercado, lá no cinema, né? Está fechado agora, mas se você for no cinema, você também lá é uma casa de oração. Onde você estiver. Por que nós oramos, Ronaldo? Nós oramos porque nós somos sacerdotes. Queridos, há mais de 500 anos da Reforma Protestante, um dos seus pilares era declarar o sacerdócio de todos os santos. Todos nós que estamos aqui dentro, que nascemos de novo, temos um sacerdócio.
todos nós temos a condição de chegarmos até Deus, de oferecermos adoração, de comungarmos com Ele, de ouvirmos a Ele. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos sacerdotes. E o sacerdote fazia o quê? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o que o sacerdote fazia? Duas coisas o sacerdote fazia. A primeira era, ele intercedia. Ele era um intercessor entre Deus e o povo. Fala de oração. Sabe qual era a outra coisa? Ele adorava. O ministério sacerdotal carrega duas posturas: a oração e a adoração. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Sacerdotes oram, irmãos. Tem sacerdotes aqui dentro? Tem? Sacerdotes oram. É da identidade deles. Queridos, nós precisamos orar. Orar é uma questão de sobrevivência. Eu ouvi uma ministração do Luciano Subirá um tempo atrás, e o título é isso: oração, uma questão de sobrevivência. Queridos, eu quero dizer a você algo muito sério. Se eu e você não tivermos uma vida de oração, nós caminhamos para uma vida de morte espiritual. Cristão que não ora, ele está caminhando para uma vida de morte espiritual. A oração é como a água para o peixe. Tira um peixe da água, o que vai acontecer com ele? Se você tirar o peixe da água, o que vai acontecer? Morre. A oração, a vida de oração. E quando eu digo oração, não estou falando de uma prática religiosa. Eu estou falando de um relacionamento com Deus. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, nós morremos espiritualmente. Tirou o peixe da água. Nós precisamos orar, porque sem Ele estamos mortos. Queridos, nós precisamos entender que sem Jesus na nossa vida, nós não podemos viver. Tudo é enganoso. Tudo não passa de vaidade, como diz Eclesiastes. Salomão foi o homem mais sábio, mais rico da terra, poderoso. E você lê o livro de Eclesiastes, ele fala: tudo é vaidade. Eu tive isso, tive aquilo, fiz aquilo outro, tinha tudo. Mas quando eu me desviei, eu tinha tudo, mas não tinha nada. Nós podemos correr atrás de todas as coisas. Se Jesus não estiver na nossa vida, nós não temos nada. Oramos porque precisamos. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a fonte da nossa existência. Tem um texto em Juízes, capítulo 15, do verso 15 ao 19. Nós não vamos ler para não estender. Se a mídia quiser colocar, pode colocar. Juízes 15, do 15 ao 19. Eu só quero contar rapidinho a história para você. Quantos conhecem Sansão na Bíblia? Já ouviram falar pelo menos Sansão? Aquele homem forte, né? Que destruiu os filisteus, que tinha o poder do Senhor sobre ele, que não podia cortar o cabelo, que era o nazireu. Esse cara, em Juízes 15, nós vemos uma história muito interessante. A Bíblia diz que ele em um determinado momento pegou uma queixada de jumento. Eu fico imaginando se isso fosse transformado num filme. Imagina, um filme lá de Hollywood. Ia vender horrores com os efeitos especiais que temos hoje. Mas a Bíblia diz aqui que ele pegou uma carcaça de um jumento, uma queixada de um jumento, e ele começou a guerrear contra os filisteus que vinham para prendê-lo e matá-lo. E a Bíblia diz que ele empilhou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele matou todos eles. E logo depois disso, a Bíblia diz assim, que ele teve muita sede. Muita sede. E ele orou, ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, fiz tudo isso, o Senhor me deu essa capacitação, mas agora eu estou aqui morrendo, me ajuda. E a Bíblia diz que Deus abriu numa rocha um lugar onde brotou água para Sansão. E a Bíblia diz que quando Sansão bebeu, ele recobrou, ele reanimou as suas forças. Você já passou algum momento na sua vida que você já viveu algo profundo em Deus e logo depois você estava caído, triste, desanimado? Quantos aqui já passaram alguma coisa assim? Você vivia algo poderoso, veio no culto domingo à noite, o louvor estava uma bênção, Deus fluiu, aquela coisa, chegou segunda-feira, você está... Quantos já aconteceram isso aqui? Comigo já aconteceu. Sabe por quê, queridos? O Joel orou aqui agora há pouco sobre o texto de Lucas, né? Lucas capítulo 4, Jesus orou: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para
pregar, libertar, etc. Isso é verdade. E o Espírito do Senhor está sobre nós para fazermos a obra do Senhor, para pregar o evangelho ao perdido, para curar os enfermos, para sarar aquele que está doente. Amém? Amém, queridos? O Espírito do Senhor está sobre nós. Diga isso aí, o Espírito do Senhor está sobre mim, é verdade. Mas eu queria dizer algo a você também aqui. 1 João capítulo 2, verso 20 diz assim: e vós que nasceram de novo, tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. O verso 27 fala: e a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Percebe? É um outro tipo de unção. Existe uma unção que está sobre nós, para fazermos a obra do Senhor, mas existe uma unção que está em nós. Existe uma unção que está em você, e essa unção não é aqui para você fazer as coisas, essa unção é o Espírito Santo que faz em você, mas Ele só vai fazer em mim e você, se nós nos rendermos a esse relacionamento. Amém? Existe uma unção que foi colocada dentro de nós, que é essa unção que mantém um relacionamento, mantém a chama acesa do altar. Não é do meu tempo, eu sei que vão ter opiniões contrárias aqui, mas eu creio que alguns irmãos aqui já tiveram lamparina, ouviram quando era criança lamparina, tá? Repito, não é do meu tempo, irmãos, eu ouço história dos meus pais falando sobre isso. Mas se você já viu lamparina, viu, Biel? Eu sei que você está pensando que é do meu tempo, mas não é. Lamparina precisava do que para manter ela acesa, irmãos? Azeite, óleo. Se acabasse o azeite, o que acontecia? Apagou. Essa unção em nós é o azeite. A unção em nós é o Espírito Santo em nós, nos transformando de dentro para fora. O Espírito Santo veio habitar em nós, irmãos. Não é porque no céu não tinha lugar para ele, não. Ah, vou morar no Ronaldo porque no céu não tem mais lugar. Não, Ele veio morar em nós com um propósito. Ele tem um propósito de fazer de dentro para fora a gente se parecer mais com Jesus. Só que isso depende, sabe do quê? Da nossa comunhão, do nosso relacionamento. Certa vez eu ouvi que o cemitério é o lugar mais rico da terra. Sabe por quê? Lá no cemitério estão os sonhos que não foram vividos, os projetos que não foram vividos, os chamados em Deus que não foram vividos. Oh, mas Deus não queria fazer? Claro que queria. Mas por que Ele não fez? Porque não houve correspondência, não houve resposta. Eu quero crer nessa noite que todos nós vamos ser daqueles que não vamos para o cemitério não, sem vivermos o que Deus tem para nós aqui. Nós vamos viver o que o Senhor tem para nós aqui, sim. Nós vamos nos levantar e corresponder com Ele. Nós vamos para o lugar de oração, nós vamos adorá-lo, nós vamos ler a palavra, nós vamos buscar mais dEle, porque nós queremos que a vontade dEle se cumpra nessa terra. A oração, chamada oração do Pai Nosso, Jesus ensinou o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e depois, seja feita a sua vontade. Se Jesus ensinou a gente a orar para que a vontade de Deus se manifeste na terra, é porque nós precisamos concordar em vários assuntos na terra para que a vontade de Deus se cumpra. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Está escrito lá em 1 Timóteo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A pergunta para nós nessa noite é: todos estão sendo salvos? Não. Por quê? Deus não quis? Claro que Ele quis e quer. Mas a salvação precisa de uma resposta do homem. O homem precisa dizer sim ao sacrifício de Jesus, e aí ele é salvo. A Bíblia diz, se confessar com seus lábios e crer no seu coração, será salvo. Ou seja, o homem precisa dar uma resposta para Deus. A oração, e na salvação começamos com oração, né? Não é? Inclusive, se houver alguém aqui dentro desse ambiente ou pela internet que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você pode agora, onde você estiver, orar e falar: Senhor, eu confesso os meus pecados, me arrependo, vem morar no meu coração. Se você crer nisso e confessar com seus lábios, a Bíblia diz que você está salvo. Mas isso precisou o quê? Da nossa vontade, irmãos. A vontade de Deus é soberana, mas existem alguns assuntos na terra que Deus condicionou a fazer, se nós concordarmos com Ele.
Isso é muito sério. Tem muita gente esperando Deus fazer coisas da vida dela, mas ela não faz nada para concordar com aquilo que Deus já falou. Por que nós oramos? Porque é uma questão de autoridade. Você e eu temos autoridade na terra. Quando nós oramos é um lugar de governo, irmão, sabia? Quando você dobra o seu joelho, ou quando você ora em pé, sentado, onde for, se o seu coração estiver conectado com o Senhor, é um lugar de governo. Deus estabelece o seu reino na terra por meio de duas coisas: oração e adoração. A Bíblia diz no Salmo 22:3 que o Senhor é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Ou seja, a adoração entroniza Deus. Aquilo que você adora se torna rei sobre você. Outra maneira de nós trazermos o reino é por meio da oração. Porque quando nós oramos segundo a vontade de Deus. E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele faz a vontade de Deus, a vontade dEle na terra. Ele estabelece governo na terra. Oração é um lugar de governo, irmãos. Nós precisamos entender isso. Desde Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele disse ao homem: crescei, multiplicai, encham a terra e sujeitai-a, domine sobre a terra. O chamado nosso, como pessoas, humanos aqui nessa terra, é reinarmos. Paulo escreveu isso. Nós somos chamados a reinar em vida. Agora, o pecado entrou e o homem deu autoridade para o diabo. Lá em Lucas 4, quando o diabo está tentando Jesus, o diabo fala isso para Jesus: olha, Jesus, se você me adorar, só uma adoradinha, só uma dobradinha, só uma joelhadinha aí, eu te dou todos os impérios da terra. Sabe por quê? A mim foi entregue, ele disse. Quando foi entregue, queridos? Lá na queda. Quando Adão pecou e Eva pecaram, eles entregaram o domínio da terra sobre o homem, para o diabo, desculpe. Por isso que nós olhamos a situação à nossa volta na terra, e Jesus disse: a terra, o mundo jaz do maligno, a terra sofre. Lá em Romanos 8 diz que a terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus carregam a autoridade do rei. Os filhos de Deus carregam a autoridade do rei para trazer à existência as coisas do céu na terra. Mas enquanto isso não acontece, o que está acontecendo? Satanás está reinando em muitos lugares. Mas a notícia boa, sabe qual é? Nós que nascemos de novo, recebemos de novo autoridade para reinar aqui. Satanás não pode reinar na sua casa e nem na minha. Satanás não pode reinar aonde você pisa os seus pés. Satanás não pode dominar a sua vida, a sua família, a sua casa. Sabe por quê? Você tem autoridade. Jesus restaurou a nossa autoridade quando Ele morreu e ressuscitou na cruz e venceu principados e potestades. Nós, quando recebemos Jesus, recebemos de novo a autoridade para reinar na terra. E quando nós oramos, irmãos, Satanás olha e fala assim: não posso, não posso. Não posso, porque aquele ali é um filho de Deus que carrega autoridade. Você e eu carregamos autoridade, nós precisamos acordar para isso. Um dia eu ouvi uns testemunhos, achei fantástico, quero contar rapidinho para vocês. Um homem que tinha se envolvido com magia negra, com essa coisa toda de satanismo, essa coisa toda aí, se envolveu com tudo essa coisa que não presta. Em um determinado momento ele teve um encontro com Jesus, porque é sempre assim, né? Satanás vai enganando a pessoa e de repente aquela pessoa vai fazer alguma coisa de mal para um cristão. Aí o diabo mesmo fala: não, esse aí não, esse aí não dá. Aí a pessoa que está servindo Satanás fala: mas peraí, eu pensei que você era o poderosão, por que não podemos mexer com aquele cara ou com aquela mulher? Não, aquele lá não. Então esse cara se converteu assim. E aí ele conta uma história de que um dia ele foi fazer um trabalho no cemitério, etc e tal, essa coisa aí. E quando eles foram arrancar um corpo do lugar para fazer o trabalho, eu sei que é meio estranho, né, irmãos, mas é a vida. Essa vida suja aí. O cara pagou o corpo, comprou o corpo. Quando foi tirar o corpo, apareceu um demônio e falou assim: não, esse aí não, esse não. Aí eu falei: mas por que não? Não, esse aí é filho lá do... Mas como assim? Eu já paguei o corpo, vou fazer o negócio. Não, esse não mexe, não pode relar. Queridos, eu quero dizer algo a você. Ainda depois de morto, você carrega algo com Deus. O diabo não pode tocar em mim e em você nem depois de morto. Nem depois de morto ele pode tocar em nós. Sabe por quê? Você e eu temos autoridade. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom.
porque Ele fez, porque Ele nos amou ousadamente. Ei, Deus, o Senhor é bom demais. Feche seus olhos aí, levanta um pouquinho as suas mãos. Nós estamos caminhando para o final. Libera aí, libera o seu coração um pouquinho. Não é pecado não, irmãos. Libera o seu coração, agradeça, fala: obrigado, Senhor. É verdade, eu pertenço ao Senhor. Ainda depois de morto, os meus ossos te pertencem. A Bíblia conta que Eliseu ressuscitou um morto depois que ele morreu, sabia? Eliseu realizou um milagre depois de morto. Jogaram um corpo, um cadáver, onde Eliseu tinha sido enterrado, e a Bíblia diz que o cadáver ressuscitou. Até os ossos de Eliseu carregavam autoridade. Eu e você temos autoridade. O lugar de oração é um lugar de governo. Eu quero caminhar para o final agora, queridos. Eu queria contar para você que nós precisamos orar. Sabe por quê? Porque a oração precede um grande avivamento. Um grande avivamento pessoal e um avivamento coletivo. Quantos anseiam por um avivamento aqui? Irmãos, avivamento, sabe o que é? Avivamento é o céu vindo à terra. É o céu invadindo a terra. É tudo aquilo que está acontecendo lá começar a acontecer aqui. É a glória do Senhor vir tão forte aqui, que nós vamos ser tão cheios da presença de Deus, que quando a gente sair ali fora, nós não vamos precisar falar nada com ninguém. As pessoas vão olhar para nós e falar: nossa, o que é isso? Esse cara esteve em algum lugar que eu quero estar. Isso é o que Deus tem preparado para nós. E a oração, queridos, eu queria contar para você aqui, caminhando para o final, algumas histórias sobre isso, de uma maneira bem rápida. Em todos os moveres de avivamento que nós encontramos na Bíblia e na história, todos, irmãos, diga comigo assim, todos. A Lucília não gosta que eu fique falando isso. Diga comigo, eu sei que está difícil, vocês estão de máscara, mas é a força do hábito, irmãos, desculpe. Mas fale se você quiser. Todos avivamentos foram liberados sobre a terra a partir do momento em que as pessoas começaram a orar. Todos. Nós olhamos lá para Atos capítulo 2. O que a Bíblia diz lá? Diz que o Espírito Santo desceu. Diz os historiadores que eram 120 pessoas que estavam reunidas lá no cenáculo, comendo pizza e tomando Coca-Cola. Era isso, irmãos? Assistindo Netflix. Irmãos, não tem nada contra a Netflix, tá? Eu assisto também, tem lá em casa, tá, irmãos? Nós só precisamos ser sábios. Mas o que eles estavam fazendo quando o Espírito Santo foi derramado? O que eles estavam fazendo, igreja? Orando! O que aconteceu? A igreja que tinha ali 120 pessoas, um pouquinho mais, numa pregação de um homem culto, mas cheio do Espírito Santo, como Pedro, 3.000 pessoas receberam Jesus. Eu fico pensando se isso acontecer aqui, como nós vamos colocar 3.000 pessoas aqui dentro? Pastor Nivaldo, Pastor Fernando, Joel. Avivamento é algo maravilhoso, mas nós precisamos nos preparar para isso. E nós precisamos orar para estarmos prontos. Lá em Atos aconteceu isso, irmãos. Atos 1,14, tem um versículo muito interessante. E lá diz que eles viviam uma vida de oração. Eles não estavam orando esporadicamente. Vou orar hoje aqui. Não, eles viviam uma vida de oração. Atos capítulo 1,14 diz isso. Os morávios, irmãos. Eu de manhã ia falar sobre isso, não deu tempo. Agora à noite eu vou falar rapidinho. Existe uma história de um povo no século XVIII, intitulado Os Morávios, porque eles eram da Morávia, lá na Europa, perto da Tchecoslováquia, Polônia, aquela região. A história conta, esses foram perseguidos depois da Reforma Protestante. Eles estavam sendo perseguidos. E eles se reuniram num lugar, um conde chamado Zinzendorf, um cara muito rico. Ele separou uma fazenda, um local para esses irmãos nossos começarem a viver ali, porque eles estavam sendo ameaçados de morrer. E durante 3, 4 anos eles não viveram bem, esse povo. Brigavam, sabe? Crente às vezes briga, irmão. Sim ou não? Crente às vezes briga um com o outro, irmão, porque é gente que está sendo transformado. E eles brigaram durante 3 anos, mas num determinado momento, a história conta que eles fizeram uma mesa de aliança. E dessa mesa de aliança, sabe o que aconteceu? 24 homens e 24 mulheres falaram assim: nós vamos orar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles decidiram fazer isso. 24 homens, 24 mulheres. Então, toda hora tinha alguém orando. Durante, sabe quanto tempo? Segura na cadeira aí para você não cair.
A história conta que eles oraram mais de 120 anos, ininterruptamente, dia sim e dia também. Que moveu o coração deles, irmãos? Quanto mais eles oravam, mais eles entravam num lugar de profundidade com Deus. E Deus foi dividindo o coração deles com aqueles morávios. A história conta, irmãos, que John Wesley foi influenciado pelos moravianos. John Wesley, em um determinado dia, no século XVIII, estava viajando da Inglaterra para os Estados Unidos para pregar o evangelho para os índios na América. E num determinado momento, no meio do oceano, uma grande tempestade surgiu. Estava cheio de moraviano o navio. O que aconteceu? Quando a tempestade veio, as ondas começaram a bater e o barco vai virar. O Wesley ficou morrendo de medo de morrer. E todos os ingleses que estavam com ele também. Os moravianos, sabe o que faziam, irmãos? Adivinha o que eles faziam? Adoravam e oravam. O barco ia virar, irmãos. E eles adoravam e oravam. Wesley olhou para eles e falou: mas o que é isso? O que esse povo tem? Eles não têm medo de morrer? A história conta que depois da tempestade, Wesley encostou no moraviano e falou: o que acontece com vocês? Vocês não têm medo de morrer? Eles disseram: não, nós perdemos o medo de morrer há muito tempo. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Não temos medo de morrer. E as crianças cantavam e adoravam também, irmãos. As mulheres, toda a família, eram famílias, irmãos. Eu quero falar algo aos pais aqui. Eu quero dizer algo aos pais. Nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos a orar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a buscar a Deus. Nós vivemos um tempo muito difícil, irmãos. O mundo aí fora está querendo destruir as nossas casas, as nossas famílias todo dia. Se nós não ensinarmos nossos filhos a se relacionar com Jesus, vai ficar complicado. Os moravianos foi um povo fantástico. Eles espalharam avivamento por toda a Europa. Conta a história que eles se vendiam como escravos para pegar o evangelho. Nós temos uma chamada, né, como igreja, uma chamada missional aqui. Existe promessa de muita salvação. Eu oro para que nós tenhamos o coração desses moravianos aqui. Corações incandescentes. Sabe? A história conta que eles se vendiam para lugares longínquos da terra como escravos, só para pregar o evangelho. Eles sabiam que iam e não iam voltar mais, irmãos. Vocês estão entendendo? Eles sabiam que ia deixar a casa deles, eles iam lá falar de Jesus e não iam voltar mais. Eles estavam indo como escravos. E muitos eram questionados: por que vocês estão fazendo isso? E eles diziam uma frase muito famosa: que o cordeiro receba o meu sacrifício pelo seu penoso trabalho. Eles se entregaram, eles entraram no lugar de muita profundidade. Eu podia falar mais de outros aqui, mas o tempo já foi embora. Eu quero concluir dizendo a vocês o seguinte: só quero pincelar duas coisas. Em Gales houve um avivamento também que começou numa reunião de oração. Evan Roberts, um jovem, jovens, cadê os jovens aqui? Levanta a mão os jovens aí. Queridos, o Fernando levantou também, estou levantando aqui, Fernando. Jovens, cadê? Jovens, tem jovem aí, irmãos? Irmão, levanta a mão. Quantos anos você tem? 120? Quem tem 120 não precisa levantar. Se tiver menos de 120, levanta a mão. Jovens. Amém, irmãos. Evan Roberts começou um avivamento com jovens no país de Gales. A história conta que acabou o jogo de futebol durante 3 anos em Gales, porque não tinha público. Acabou as Bíblias no país, irmãos, porque as pessoas estavam sedentas pela palavra. Os bares fecharam porque não tinha cliente. Sabe como começou? Uma reunião entre jovens orando. Uma menina disse: olha, eu amo Jesus, Ele me salvou. Diz que isso desencadeou um grande avivamento no país. Eu fico pensando, o Espírito Santo tem maneiras peculiares de fazer. Por isso eu quero dizer a vocês: não despreze as reuniões de oração. Não despreze uma simples reunião de oração, porque naquele lugar é um lugar que Deus vai liberar algo novo. O avivamento da Rua Azusa também começou numa reunião de oração. William Seymour foi um homem cheio do Espírito Santo. E nós só estamos aqui hoje, muitos de nós, porque essas pessoas que foram tocadas lá em 1906, em Azusa, nos Estados Unidos, muitos deles vieram para o Brasil como missionários e pregaram o evangelho para nós, sabia? Então, queridos, a história da igreja está fundamentada numa vida de oração. Jesus só cumpriu o seu propósito, sabe por quê? Foi um homem de oração. Na sua humanidade ele foi um homem de oração. Jesus, a Bíblia diz que ele passava a noite orando.
A Bíblia diz que Jesus orou para escolher os 12 discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, quando ele orou, o céu abriu. Oração, irmãos, faz parte de quem nós somos. Se nós não orarmos, nós não vamos ver essas coisas acontecer. Mas eu quero crer que isso vai acontecer, porque nós vamos orar. Amém ou não? Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu queria ler aqui rapidinho com você, Joel capítulo 2, verso 28. Diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão visões e os jovens terão os seus velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa palavra de Joel, irmãos, está à nossa frente. Ainda não se cumpriu plenamente. Pentecoste foi o início dela, mas Deus tem um grande avivamento para nós à frente. Eu quero crer que todos nós aqui estamos decididos, intencionalmente a falar: eu quero cooperar com aquilo que Deus quer fazer na terra, na minha geração. Irmãos, eu não quero passar a minha geração sem ver aquilo que o Senhor quer fazer. Eu não quero, irmãos, eu quero ver aquilo que Ele quer fazer. Eu concluo aqui dizendo a você: oração é um lugar de relacionamento com Deus, com a Trindade. Oração é um lugar que ativa a nossa unção interna. Oração é um lugar que abre uma fonte no meio do deserto. Oração movimenta o mundo espiritual. A oração nos revela como Jesus é. A oração abre os nossos olhos para uma realidade espiritual e nos torna sensíveis a Deus. A oração nos mantém conectados com Deus. Vamos orar? Vamos orar, igreja? Vamos orar mais? Eu não estou aqui dizendo que eu oro tudo isso, tá, irmãos? Eu estou nesse caminho de buscar. O Senhor tem me desafiado muito nisso. E eu que estou desafiando você. Separe um tempo na sua agenda diária. Talvez seja 5 ou 10 minutos que você tem, não tem problema. Começa com 5 ou 10 minutos intensos. Coloque seu coração naquilo. Daqui a pouco você vai estar fazendo 1 hora e não vai ver o tempo passar. Mas nós precisamos decidir isso. Amém? Amém, queridos? Espero que o Espírito Santo tenha encorajado você, como tem me encorajado. Amém, pastor? Eu queria orar com vocês. Feche os seus olhos onde você estiver. Se o Espírito Santo falou com você de alguma maneira, de alguma forma, eu queria dar alguns segundos para você dizer a Ele: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero orar mais. Eu quero dar o meu coração por inteiro a Ti. Eu quero participar desse relacionamento com você. Como o Senhor me ama, eu quero te amar. Vai falando aí um pouquinho. Vai se entregando. Espírito Santo, eu oro para que essa palavra, Jesus, que o Senhor tem desafiado a minha vida, essa palavra que o Senhor compartilhou aos nossos corações essa noite, nos encoraje, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos da sua ajuda, Espírito Santo. Nós não conseguiremos orar nessa intensidade sem você. Espírito Santo, você é a pessoa da Trindade que está hoje na terra para nos ajudar a crescer nisso. E eu oro sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida, sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Eu oro para que o Senhor nos capacite, nos desperte fome, nos desperte sede pelo lugar secreto da oração e da adoração. Eu oro para que o Senhor desperte o nosso coração, coloque fogo no nosso coração, Senhor. Nós não queremos ser crentes cristãos mornos, nós queremos estar incendiados pelo Senhor. Queremos que haja fogo dentro de nós, e esse fogo é só o Senhor que pode produzir. Nós oramos para que o Senhor faça em nós, e também faça através de nós, porque uma vez estando cheios do Senhor, nós vamos abrir os nossos lábios, falar da sua palavra. Senhor, mortos vão ressuscitar, pessoas serão curadas, pessoas serão salvas. Nós cremos e oramos para que o Senhor faça em nós. Aleluia. Em nome de Jesus.